Muito bem, meu nome é Maurício Januzzi Santos, eu sou presidente da 93ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão da Assistência Judiciária da OAB Central, professor universitário da PUC de São Paulo. O tema da palestra de hoje é o convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira questão que nós temos que abordar com relação ao convênio é que o exercício da Defensoria Dativa constitui um munus público. O que significa isso? Significa dizer que o advogado conveniado exerce uma função das mais relevantes e importantes na medida em que ele é efetivamente nomeado para uma pessoa que não tem condição financeira de arcar com os custos de um advogado. Então, ele exerce essa função como se fosse este advogado um defensor público, com as mesmas prerrogativas, com as mesmas funções, porém, não gozando da mesma remuneração, logicamente, que é aquela remuneração estabelecida no convênio. A primeira questão, acho que importante, básica, para quem quer estar inscrito no convênio é a leitura do convênio da Defensoria Pública do Estado com a OAB São Paulo. Este convênio traz os direitos, as obrigações, traz como é feita a triagem, como é feita a nomeação, quais são as possibilidades de defesa, as áreas de atuação e etc. E eu gostaria de começar falando sobre a triagem, né? Que é a primeira parte aqui da nossa explanação, dizendo que a triagem desse chamado carente ou hipossuficiente é feita nas subseções de todo o Estado, menos exceção aqui da capital e das comarcas que disponham efetivamente do escritório da Defensoria Pública. Essa triagem é feita pela subseção da OAB. Triagem esta que é, primeiro, feita pelos advogados desta subseção inscritos no convênio, 2, feitas nas dependências da subseção da Ordem dos Advogados local, e esta triagem ela não é remunerada, ou seja, é um trabalho realmente voluntário feito por esses mais de 60 mil advogados abnegados do nosso Estado que empreendem uma tarde, durante uma semana ou durante a cada 15 dias para fazer essa triagem aos necessitados. O que se pergunta nessa triagem àquela pessoa, então, que vem procurar a assistência judiciária? Se procura saber ou fazer uma anamnese das condições realmente financeiras daquela pessoa. Um dos critérios utilizados pela lei é o seguinte, o critério com relação à quantidade ou valor que esta pessoa percebe mensalmente. Então, é carente, para os termos do convênio, aquela pessoa que recebe até 3 salários mínimos. Mas não é só, porque, às vezes, esses 3 salários mínimos podem até acarretar ou confundir ou dar uma falsa impressão de que aquele indivíduo é realmente hipossuficiente. Então, outras perguntas, logicamente, são feitas, como quantas pessoas existem naquela família, se ele é o pai de família, quantas pessoas ele socorre, se a companheira do lar também ajuda, para que se crie, né, condições para entender se ele é beneficiário da assistência judiciária nos exatos termos da lei 1060/50 ou não. Em outras palavras, vai ser analisado nesse contexto dessas perguntas se ele tem condição de arcar com os custos do processo e com os custos de um advogado. Feito essa triagem e verificado, então, que ele não tem essas condições, ele passa, então, a estar incluído no âmbito da assistência judiciária. A assistência judiciária é essa que, como todos sabem, é garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição Federal e também na Constituição do Estado de São Paulo, que determina que aos carentes seja designado um defensor ou um advogado para as suas necessidades do ponto de vista jurídico.
Muito bem. Passada, então, essa triagem, vai verificar qual é o tipo de acompanhamento que é necessário para que esta pessoa tenha o seu direito resguardado, seja na área da família, seja na área civil, seja na área da infância e juventude, seja na área criminal, seja na área do tribunal do júri, enfim, em todas as áreas atua este convênio, exceção feita às áreas que são da justiça especializada ou especial, quais sejam elas? A Justiça do Trabalho, que caberia à Defensoria Pública da União, e a Justiça Federal como um todo. Dentro ainda da Justiça Federal, ainda existe a possibilidade dos chamados juizados especiais federais, em que não há necessidade efetiva de advogado para que aquele assistido tenha como ingressar com o seu pedido junto à vara securitária. Muito bem. Então, é beneficiário dessa lei todo aquele indivíduo que não possua condições financeiras para arcar com os custos do processo. Isso é feito através de uma declaração assinada pelo assistido, desde que ele tenha condição de assinar, ou arrogo, né, se ele for analfabeto, e isso, então, é incluído dentro do processo, assim como a indicação de advogado, que irá acompanhar a sua causa até o efetivo resultado final. Uma das coisas muito importantes que disciplina este convênio é a seguinte: não é permitido ao advogado conveniado, em nenhuma hipótese, a cobrança de honorários desse assistido, quer custas, quer emolumentos devidos ao Estado, ou quer honorários advocatícios mesmos. Isso é uma vedação expressa da lei e levará, caso haja uma denúncia sobre o profissional a esse respeito, a nossa Comissão de Assistência Judiciária irá abrir processo para verificar a procedência desta violação ao convênio, que poderá, no caso de ser procedente, acarretar até a expulsão ou o descredenciamento desse advogado no convênio da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o mandato judicial, né? Há dúvida sempre por parte das subseções, em especial do interior, sobre o instrumento de mandato. O que é um instrumento de mandato? O instrumento de mandato nada mais é do que a procuração ad judicia. Há quem diga que aquele instrumento de mandato é a própria indicação do advogado, feito pela OAB local ou pela Defensoria Pública, que contém algumas observações básicas, como, por exemplo, o nome do assistido, o tipo de área que será feita a atuação, o nome do advogado conveniado que irá atuar para aquele assistido, o seu endereço, o seu telefone, para quê? Para que o assistido, para aquele hipossuficiente que procura a defensoria, possa efetivamente ter um contato direto no escritório do profissional, que deverá, como consta do convênio, recebê-lo como se cliente fosse, marcando horário, marcando especificamente, explicando o tipo de ação e até mesmo, se for o caso, dando cópia para este indivíduo da ação que será proposta ou da defesa que foi feita. Uma coisa importante sobre o instrumento de mandato é que este mandato, então, que é a própria indicação da Defensoria Pública ou da OAB para aquele advogado, aquilo já serve como mandato, por ser aquele mandato oneroso, mas por ser a ação basicamente auditada e com os benefícios da justiça gratuita, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu não sou obrigado ao pagamento da juntada ou da guia de procuração que deve ser juntada ao processo, que é uma pergunta que é muito recorrente nas subseções, em especial do interior. Outro mecanismo importante com relação a esse instrumento de mandato é o seguinte: não pode haver desse instrumento de mandato, desta nomeação,
aquilo que nós chamamos de subestabelecimento. Então, o subestabelecimento do mandato não é permitido no exercício da advocacia dativa ou no exercício da advocacia do convênio. Isto por quê? Isto porque, como é um munus público, eu não posso outorgar a terceiro, que não inscrito no convênio, esse mesmo munus, ou essa mesma prerrogativa. Portanto, a prestação jurídica para o conveniado é intuito personae, ou seja, não pode ser passada para um outro profissional, sob pena também de advertência, de investigação desta violação por parte do advogado e possivelmente a exclusão do convênio. Como disse, as indicações, elas são provenientes tanto da Ordem dos Advogados do Brasil, nas subseções principalmente do interior, onde não há o escritório da Defensoria Pública regional, porque nestas comarcas em que são abrangidas pelos escritórios públicos regionais, cabe à própria Defensoria fazer a indicação. Então, por vezes a OAB ou por vezes a própria Defensoria que faz as indicações. Na capital de São Paulo, essas indicações são feitas pela Defensoria Pública, pelo órgão da Defensoria Pública, quer da área civil, quer da área criminal. Muito bem. Uma outra situação que ocorre dentro deste convênio é aquilo que nós chamamos de renúncia do processo. Então, o processo que nos é outorgado não nos é dado escolher sobre ele, o que significa dizer que o advogado que presta esse serviço, ele não escolhe o processo em que ele quer atuar e nem escolhe a pessoa para quem vai atuar. É o processo que o escolhe. Dentro desta medida, e é fato importante, porque este contrato que o advogado assinou é um contrato de adesão que consta do convênio esta cláusula com relação à renúncia, diz o seguinte, que o advogado que é nomeado não pode renunciar à sua nomeação, ou não pode renunciar àquele instrumento de mandato. Isto por quê? Isto porque é cláusula que consta do convênio e que efetivamente deve ser cumprido. A não ser por motivo de relevante justificativa, como motivo de saúde, uma doença grave, etc., não tenha mais aquele advogado condições de continuar zelando e trabalhando em prol daquele assistido. Aí sim a renúncia, que é justificada, poderá ser feita. Mas eu não posso renunciar por motivos de foro íntimo, por não concordância com a causa. Isso ocorre mais naquelas causas em que se debate a defesa de algum réu em tribunal do júri ou na justiça comum, em que não sou acostumado a fazer a defesa ou não concordei com o que o réu fez. Efetivamente você não pode deixar de fazer a defesa alegando questões ou razões de cunho pessoal para essa renúncia. Se essa renúncia for formulada sem justificativa, da qual eu já mencionei uma das quais entendo ser relevante, que é o motivo de doença grave, entendo efetivamente que também é caso de julgamento perante a Comissão de Assistência Judiciária Local, para avaliar se aquela renúncia foi procedente ou foi improcedente, sujeitando-se ao advogado que renuncia à causa às cominações legais, como a suspensão do convênio ou até mesmo a retirada compulsória desse advogado do convênio. Muito bem, a forma de atendimento, né? As áreas de atendimento da assistência judiciária são inúmeras. Nós temos, primeiro, a área de atendimento nas varas criminais de todo o Estado, sejam elas varas que julgam crimes apenados com reclusão ou detenção, também os plantões criminais perante os juizados especiais criminais, e temos as nomeações para os crimes dolosos contra a vida, que são nas varas do júri. Esse seria aquilo que compreende as nomeações com relação aos chamados feitos criminais. Na área civil, nós temos a atuação perante
efetivamente qualquer ramo do direito civil, no mais das vezes algum inventário, no mais das vezes algum despejo, alguma cobrança, alguma execução, enfim, algo de grande ou melhor dizendo, de pequena monta, que é devido ao assistido e etc. Também existe na área civil os chamados juizados especiais cíveis, o GPEC, Juizado de Pequenas Causas Cíveis, que também é feito nas comarcas da capital e no interior, um plantão que também é remunerado ao advogado, que durante uma tarde fica à disposição do juízo, atendendo às audiências, quer sendo advogado de qualquer das partes que não tenham aí condição financeira de ter um advogado. A atuação maior que eu vejo hoje, até com grande preocupação, são as atuações na área de família, né? A área de família vem apresentando um incremento maior, até em comparação às áreas criminal e civil, notadamente no que diz respeito aos pedidos de pensão alimentícia, no que diz respeito aos pedidos de guarda, regulamentação de visita e até mesmo de separação e divórcio. Então, nós vemos que há uma necessidade da população, até porque as relações sociais que se estabelecem, às vezes são legítimas, como um casamento, efetivamente, outras vezes legitimadas, como a união estável, a união entre conviventes, e isso tudo vai parar em determinado momento, depois da separação, no Poder Judiciário. E se verifica aí que esses casais, na maioria das vezes, têm filhos, esses filhos precisam de alimentos que são fornecidos pelos pais, e efetivamente é uma área que deve ser olhada com olhos muito próximos, na medida em que vem crescendo vertiginosamente a sua incidência nesta gama da sociedade que precisa da assistência judiciária gratuita. Como disse, os honorários profissionais do advogado vêm numa tabela, né, a tabela que vai falar da sua atuação total ou parcial, durante a primeira ou segunda instâncias. Essa tabela é dividida nas áreas cíveis, criminais, família e etc., varas da infância e juventude e júri, e ela tem a seguinte complementação: se o advogado atua no processo durante todo ele, tanto na primeira instância como na segunda instância, mediante recurso, ele terá ou fará jus ao final do processo a 100% da tabela. Se ele atua parcialmente durante o processo, ou seja, apenas perante a primeira instância, ou até o momento em que houve um acordo, mas não atua em segunda instância, ele receberá 70% daquilo que está estabelecido na tabela. Isso porque entende a Defensoria Pública e entende a Ordem dos Advogados do Brasil que quando há sucumbência por parte do assistido, cabe ao seu defensor técnico, ou seja, ao advogado, que a ele é nomeado, ingressar com um recurso cabível para que aquela situação sucumbencial possa sofrer uma reversão no tribunal. E entende-se que a prestação assistencial e judiciária se dá tanto na primeira instância como na segunda instância. E isso também é referendado e falado nesse convênio da Ordem dos Advogados do Brasil. O que pode acontecer também é que no final de cada processo se estabeleça aí eventualmente honorários sucumbenciais. Esses honorários sucumbenciais que muito em regra não são atribuídos nas causas que haja assistência judiciária, mas que pode acontecer, são do advogado. Honorários sucumbenciais são sempre do advogado. E como é que se consubstancia para o advogado o recebimento desses honorários? Ao final do processo, o juiz, verificando o trânsito em julgado da sentença final, mandará expedir uma certidão de honorários, que hoje nós temos um trabalho aqui de enviar a todos os fóruns, de todas as comarcas, de todas as subseções, os modelos dessas certidões para que os cartórios e os juízes
possam fazer sem que haja nenhum tipo de erro. É expedida essa certidão, o advogado retira esta certidão do processo, retira também do processo a nomeação, que é aquela outorga de mandato, né? Junta a certidão a esta outorga de mandato, a esta nomeação, e vai protocolar junto à Ordem dos Advogados do Brasil local, da sua subseção, para que seja encaminhada até o dia 10 de cada mês à Defensoria Pública. Nesta etapa, quem faz a primeira triagem e quem faz a triagem de toda esta documentação é a própria Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua comissão de assistência judiciária, em que mais de 40 funcionários se revezam diuturnamente para separar e verificar todas as certidões, para que possa remeter à Defensoria e esta, então, faça o crédito correspondente na conta indicada do advogado. É importante também que estas certidões sejam conferidas pelo advogado no ato da sua retirada, porque qualquer incongruência, qualquer erro material ou qualquer divergência entre a nomeação e aquilo que consta da certidão, essa certidão será barrada, ela será colocada como não regular. E aí ela será devolvida, então, ao advogado para que busque esta regularidade. Então, cabe ao advogado, e acho que essa palestra é importante nesse sentido, a primeira coisa é ler os termos do convênio, manter esta leitura dos termos do convênio regularmente, até para não se esquecer dos direitos e não se esquecer das obrigações. O segundo é verificar, quando forem nomeados, o instrumento de mandato e o instrumento da sua nomeação, para verificar se ele está formalmente em ordem. E também verificar, quando vai receber esta certidão, que deverá, então, ser levada à subseção para que seja paga pelos cofres da Defensoria Pública do Estado, verificar, antes de retirá-la do cartório, se ela está o quê? Regular, se está devidamente preenchida, devidamente assinada, e que ela venha também junto com os termos da nomeação. Pois bem, dito isto, que é uma questão importante para que os advogados do convênio possam se inteirar disso, eu vou falar um pouco da regulamentação e da criação das comissões mistas, chamadas de comistas, previstas nos termos do convênio, que são 4 câmaras, que são integradas, cada câmara, por 2 advogados do convênio, 2 defensores públicos, totalizando 4 câmaras. Essas 4 câmaras têm a obrigação de zelar pela boa qualidade do serviço prestado ao assistido, fiscalizar o cumprimento das regras do convênio, receber as representações formuladas pelos assistidos que não estiverem sendo tratados conforme a sua dignidade, aplicar as penalidades previstas no presente instrumento e requisitar as informações e fiscalizar uma coisa que é o chamado rodízio das nomeações. Ou seja, esse rodízio das nomeações é algo que hoje é muito tranquilo, porque é um rodízio feito pelas subseções, por letra alfabética, onde há um rigor de fiscalização muito grande, na medida em que mensalmente são enviadas essas listas e essas nomeações para a Comissão de Assistência Judiciária, para que esta comissão também fiscalize a rotatividade, ou seja, a fase de nomeação e a ordem de nomeação, para que todos possam ser nomeados de forma equânime. Estas comissões mistas, também chamadas de comistas, se reúnem mensalmente, né, para julgar procedimentos e aplicar as penalidades àqueles advogados que descumpriram as regras do convênio. Penalidades que vão desde uma advertência simples até uma suspensão, né, de 3 meses ou 6 meses, até um descredenciamento, que seria a retirada do advogado dos quadros
da Defensoria Pública por alguma falta ou violação grave, né? Uma delas, como nós já comentamos, seria a renúncia ao instrumento de mandato. A segunda delas seria, então, o recebimento de honorários que não são os honorários do convênio por parte do assistido. A terceira é não zelar pelo processo. A quarta é não zelar com urbanidade e manter o respeito e a ética do nosso estatuto de ética e também de posturas deontológicas da advocacia para com o assistido. E nesta missão também fiscalizar a atuação dos advogados dentro do processo, apurar reclamações, apurar denúncias, etc. Então, uma vez por mês, estas 4 câmaras se reúnem para processar e julgar esses advogados que, eventualmente, possam ter algum comprometimento no que tange às regras do convênio. Feito isso, aplicada ou não as penas previstas, advertência, suspensão e descredenciamento, ou optando pelo arquivamento do processo, nós temos, então, a possibilidade daquele que não se convenceu da decisão que foi tomada a recorrer dessa decisão para a chamada Câmara Recursal. Câmara Recursal que é formada por 5 advogados do convênio e por 5 defensores públicos que, em reunião bimestral, vão fazer, então, a análise e o julgamento definitivo daquele processo que tramitou aspas perante o primeiro grau e agora está em grau de recurso, podendo manter a decisão, reformar a decisão e etc., dependendo, logicamente, do caso. Essas penalidades que são aplicadas por estas câmaras mistas, são imediatamente comunicadas à Procuradoria, aliás, à Defensoria Pública do Estado, à Ordem dos Advogados do Brasil e também aos juízes de direito das comarcas, que poderão verificar da regularidade ou não daquele advogado nomeado para aquele réu naquele processo. Estas comissões são compostas, como eu disse, então, por metade de advogados, metade de defensores. Importante dizer que esta assistência judiciária, ou aquilo que a gente pretende entender como assistência judiciária, deve ser levado sempre em consideração, em regra, o assistido. Por quê? O assistido, quando chega à casa do advogado, nas subseções do interior ou à sede da defensoria, ela vem trazendo um problema que, particularmente, é muito importante para ela. E se ela receber um atendimento de primeira grandeza, um atendimento prestativo, jurídico, e que possa atingir os seus objetivos, logicamente que este será um dos grandes objetivos já atingidos pela Defensoria Pública e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Importante destacar também que esta parceria com a Defensoria Pública que faz a Ordem dos Advogados do Brasil é uma parceria que já dura mais de 20 anos, quando a Defensoria Pública ainda não havia se estabelecido, era um convênio com a Procuradoria do Estado, que mantinha em seus quadros pessoas, né, que efetivamente faziam atendimento como defensores fossem, e é um atendimento que vem dando frutos positivos em todas as comarcas. É lógico que nem sempre esta convivência foi harmoniosa, foi tranquila, mas entendemos que daqui para frente, com a homologação do convênio que está a acontecer, haverá efetivamente um cumprimento do objetivo maior, que é a assistência aos carentes e a assistência a todos aqueles que vão necessitar dos trabalhos da nossa Comissão de Assistência Judiciária. Importante lembrar também que todo advogado conveniado,
ele exerce aí uma função expressiva no que diz respeito à distribuição de justiça. Por quê? Porque é através da Ordem dos Advogados do Brasil, através das suas subseções, que é levado efetivamente esse acesso à justiça a todos os rincões desse Estado. Naquelas pequenas comarcas que contam lá com colegas com 300 ou até 500 colegas inscritos na comarca, há assistência judiciária àquela população carente. Importante destacar também que a remuneração, logicamente, ao convênio ou à tabela não é a esperada. Esse fundo, que é o FAGE, né, Fundo de Assistência Judiciária, da onde provém o dinheiro para pagamento das certidões de honorários, são parte da política de orçamento do próprio Estado. E cabe à Defensoria Pública e à OAB implementar aí políticas públicas no sentido de melhorar gradativamente e cada dia mais, logicamente, este FAGE para que gradualmente haja um aumento do valor dos honorários conveniados. Importante também destacar que a assistência judiciária é um contrato de adesão, em que o advogado deve, quando decidiu se inscrever no convênio, ler todas as cláusulas do contrato e também verificar a remuneração para cada tipo de demanda, até mesmo para fiscalizar e saber qual é aquilo que ele tem por remuneração do trabalho feito aos advogados. Gostaria de destacar também que a Defensoria Pública do Estado, ela conta hoje com 400 defensores e que a assistência judiciária promovida pela OAB São Paulo conta hoje com a inscrição de quase 60 mil colegas em todo o Estado que prestam esse serviço. A longo prazo, ou melhor, a curto prazo, não há como a Defensoria Pública do Estado conseguir atingir a grande massa reprimida de assistidos que precisam da assistência judiciária. Então, esse é um convênio importante para a OAB, este é um convênio importante para a Defensoria Pública e é um convênio importante para o Estado, que permite, através desses estabelecimentos ou desta parceria, atender a população como determina a Constituição Federal e como determina a Constituição do Estado. Uma outra coisa também importante sobre o convênio é a respeito da questão relativa às próximas homologações, tanto na vara da infância e juventude como do júri. Para que o advogado inscrito seja homologado nessas duas áreas, a vara da infância e juventude e do tribunal do júri, há uma condição. Qual é a condição? A condição é que façam um curso esse que é ministrado pela Escola Superior da Advocacia nas OABs, hoje locais, na medida em que há hoje o chamado ensino à distância, e após a conclusão deste curso, possam então se credenciar e se homologar tanto na vara da infância e juventude como no júri. Ou para aqueles advogados que já atuaram em pelo menos 5 plenários do júri, atuação efetiva, atuando em plenários do tribunal do júri, será então será provado isso através das certidões de objeto e pé de cada processo, através da ata de julgamento, que é o termo, que é o documento estabelecido pela Defensoria para a prova desses 5 plenários. Então, a observação importante que se faz é essa. Para aqueles advogados que querem efetivamente atuar nessas duas áreas em específico, há a necessidade desta inscrição vinculada a um curso e vinculada, então, à realização de 5 plenários perante o Tribunal do Júri, seja da capital, seja do interior, comprovados documentalmente. A Comissão de Assistência Judiciária em São Paulo
pretende ainda, após a homologação do referido convênio, descentralizar essas reuniões comistas, fazer com que estas reuniões comistas fiquem mais próximas das sedes das subseções onde ocorreram os conflitos ou os problemas que dizem respeito ao convênio. Outras atitudes, sob o ponto de vista de melhor remuneração da tabela de honorários, melhores condições para os advogados, triagem, expansão do convênio, vão ser tratadas politicamente através da presidência da OAB São Paulo com a Defensora Pública Geral, que recém-eleita, que irá aí ter um mandato nos próximos 2 anos e que certamente irá manter com a Ordem dos Advogados do Brasil um relacionamento aberto, um relacionamento de parceria, para que os assistidos tenham efetivamente a ajuda jurídica necessitada, que é só restabelecida e estabelecida através deste convênio da assistência judiciária. Pois bem, para terminar ou para ir colocando aqui um ponto final nessa palestra, o que se pretendeu foi dar aos nossos assistentes aqui, às pessoas que vão ouvir ou ver esta palestra, uma noção básica e fundamental do convênio, dizendo aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. É importante, como já disse, e vou frisar e repisar, que é necessário que cada advogado inscrito no convênio tenha em mãos uma cópia do convênio para que possa ler, para que possa, então, entender e saber os seus direitos, as suas obrigações perante o convênio. Não obstante isso, a Comissão de Assistência Judiciária da capital, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua diretoria, está aberta, ou de portas abertas, para receber consultas acerca do convênio, quer por e-mail, pelo e-mail da Comissão de Assistência Judiciária, que está no nosso site da OAB, através dos nossos funcionários que estão prontos a ajudá-los também na Comissão de Assistência Judiciária e através dos presidentes das subseções ou dos presidentes das comissões de assistência judiciária local, que poderão entrar em contato conosco ou então já responder diretamente às perguntas que forem formuladas pelos colegas, a fim de que o trato entre o colega que presta assistência judiciária e a Ordem dos Advogados do Brasil seja o mais transparente, a mais tranquila possível, com o objetivo, logicamente, de fazer com que o advogado se sinta prestigiado nesta apresentação e que se sinta também respaldado pela Ordem dos Advogados do Brasil, tendo o apoio logístico, o apoio institucional da Ordem dos Advogados do Brasil para exercer isso que nós chamamos e reafirmamos ser um munus público, ou seja, um sacerdócio, algo que não é feito, logicamente, como visando apenas e tão somente a remuneração, mas uma forma que é do advogado doar ao próximo, aquele próximo mais carente, o próximo menos assistido, uma possibilidade de dignidade, de acesso à justiça e de que tenha os seus valores aí respeitados, na medida em que só quem tem acesso à justiça, só quem tem os seus direitos resguardados é que pode ser chamado de cidadão e pode dizer que a OAB é a casa da cidadania. Então, eu vou terminando esta pequena palestra, que não tem por objetivo maior senão chamar a atenção de todos os advogados conveniados para a questão do convênio e para a leitura dos termos do convênio e para que procurem a nossa Comissão de Assistência Judiciária quando precisarem de alguma consulta ou de alguma dúvida a respeito desses termos. E dizer também que é uma honra para este presidente, que também é presidente de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a 93ª de Pinheiros, ter sido chamado para presidir essa Comissão de Assistência Judiciária, que é uma comissão, assim, a bem dizer, que inclui aí uma grande parte dos advogados do interior que dependem desta
deste convênio para ter aí o seu labor, a sua remuneração básica e fundamental mensal para o sustento das suas próprias vidas e das suas famílias. Então, nós estamos aqui encerrando essa explanação, agradecendo desde já a Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do Dr. Humberto Durso, que nos convidou para essa sessão, e também parabenizar o Dr. Marcos da Costa, vice-presidente, porque esta comissão faz parte daquelas comissões que estão sob a proteção e sobre a orientação da vice-presidência, e também lograr auspiciosos caminhos aí e votos de sempre profícua gestão ao presidente Durso, que é, sim, um dos grandes baluartes da advocacia pública e da advocacia no Brasil. Então, me despeço pedindo a todos, então, que façam realmente essa leitura do convênio e que possam efetivamente atender aos assistidos com grande tranquilidade, com grande rigor e com grande competência, que é o que a OAB São Paulo sempre fez. Obrigado.